Oi, galera. Vai começar tu? Beleza? Tá, agora tu. Tá. Fala, galera. Eu sou o professor Jadowski, sou professor de Física. E eu sou a professora Bárbara, sou professora de Química. E como a gente havia prometido para vocês, a gente vai fazer uma aula só sobre motores e todas as dúvidas que normalmente a gente vê, tanto na Física quanto na Química, sobre os combustíveis e etc. Então vamos ver, né? Vamos ver? Roda aí, ó. Bom, rapaziada, a gente falou que a nossa aula é sobre motores. Então, antes de mais nada, é bom a gente dar uma relembrada de como é o ciclo de um motor 4 tempos, para a gente falar aí a mesma linguagem e entender alguns porquês das coisas que a gente vai discutir. Bem bacana. Então, olha só, a gente tem aqui um caninho de admissão, uma válvula de admissão onde eu vou admitir o combustível. A gente tem aqui um outro encanamento e uma outra válvula de escapamento, por onde vai sair aquilo que sobrou. Aqui em cima tem uma vela, que vai disparar uma faísca para a combustão do combustível. Combustão do combustível, estranho isso, né? E aqui a gente tem o cilindro todo, onde um pistão vai correr para cima e para baixo, para mover um conjunto de engrenagens que eventualmente vai mover a roda do seu carro. Como é que funciona? Começa assim. Aqui, pela admissão, olha só, vai abrir a válvula de admissão e entrar a mistura de ar e combustível. Enche esse espaço e o pistão agora vai ter comprimido essa mistura. Na hora que está comprimido, imagina o oxigênio mais a gasolina, o álcool, seja lá o que for, está a ponto de explodir. Aí a vela dá a sua faísca e tem aquela forte expansão por causa da energia gerada e o que sobrou sai agora pela válvula de escapamento. Essa faísca lá na Química a gente chama de energia de ativação, que é a energia mínima para a reação começar a acontecer, né? Então ela é que dá o start para ela começar. E aí tudo se repete. 4 tempos. Primeiro admissão, compressão com explosão, expansão rápida e escapamento. São os 4 tempos que a gente vai ter para lidar com este espaço que vai conter a nossa mistura de gasolina, ou álcool, ou gás, ou diesel, ou biodiesel, ou seja lá o que for, e oxigênio. Ou até GNV também. Que é o gás veicular. E aí a gente tem eles todos podendo explodir para fazer a força necessária para mexer com esse pistão. Tá, e me explica como é que funciona os carros, o que é o 1.0, 1.6, 2.0, o que seria isso? Boa. Que é uma dúvida geral, assim. Que é por onde começa normalmente a discussão na sala, É. né? Então, esse espaço que a gente tem aqui vai me dizer quanto de combustível eu consigo colocar aqui para dentro. Então, um carro 1.0, a gente vai ter no conjunto de pistões 1.000 centímetros cúbicos de combustível aqui dentro. Se for 1.4, eu vou ter 1.400 centímetros cúbicos. E 2.0 eu vou ter 2.000 centímetros cúbicos. Então, para cada ciclo completo de todos os cilindros, né, a cilindrada, para todos os cilindros do meu motor, eu vou ter lá 1.000, 1.400 ou 2.000. Quanto mais eu tenho de combustível numa mesma cilindrada, então mais eu gasto. Mais eu gasto. Por isso que os carros, então, 2.0, 1.6 consomem mais combustível do que 1.0. Mas também eu estou explodindo mais combustível. Estou fazendo mais força. Então esse motor também é mais potente. A hora que eu pisar no acelerador de um carro 2.0, ele vai puxar muito mais do que um carro 1.0. Sim, são bem mais potentes, com certeza. E aí, a primeira diferença é essa, né? 1.0 e 2.0 é a quantidade de combustível que vai mesmo por cilindrada. E aí também os caras gostam de perguntar qual que é a diferença de álcool e gasolina, porque hoje os carros são tudo flex, né? A maioria vem flex. Mas já foi um tempo que era só gasolina ou só álcool. Tu diz a diferença em relação... O que era melhor, por exemplo? O que andava mais? O que consumia mais? No fundo, o que tem de diferente de queimar gasolina ou queimar álcool? Então, se a gente for pensar na gasolina, ela, quimicamente, ela é um hidrocarboneto, né, uma função orgânica, e a estrutura dela é C8H18. Então, pensa que tu tem 8 carbonos e 18 hidrogênios. Então, ela é uma molécula bem grande. Então, tu tem muitas ligações e todas as ligações, elas têm uma energia, certo? E tem uma vibração, tem uma movimentação. Essa é a gasolina.
O álcool, ele é da função orgânica álcool mesmo, e ele é C2H6O. Então, olha a diferença. Ele tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Já a gasolina ligações, então vou ter menos energia naquele. Contida naquela molécula e, consequentemente, se tu queimar aquela molécula, tu vai liberar menos energia também, porque se tu contém menos energia, tu vai queimar aquilo, né? Ela vai liberar a energia que contém na molécula. E já viram isso na prova? Isso eles chamam lá de poder calorífico, que é a quantidade de calorias ou de quilocalorias que eu consigo por quilograma, né? Por na verdade, massa por queimada. unidade de massa. Então, pode ser por quilograma, pode ser por grama, pode ser por tonelada, né? Então, vai ser dependendo de uma unidade de massa É a qualquer. questão do Enem desse ano, né? Que perguntava lá a equivalência de quanto eu precisava de álcool para fazer a mesma queima, a mesma energia da gasolina. Exatamente, Enem 2018 caiu isso, né? E na verdade isso cai, essa parte da termoquímica que fala de combustão, que fala de eficiência, que linka lá com a física em quilojoules, em quilocalorias, é campeã, assim, assunto campeão nas provas, cai demais mesmo. E a gente fez antes, né? A gente estava discutindo, a gente viu lá o poder de calor, né, da gasolina, que é maior do que do álcool, mas também levando em consideração a densidade da gasolina, que é menor do que a do álcool, e a gente acabou chegando numa relação lá bem fácil de guardar até. Sim. A gente trouxe para cá, ó. Fala aí, Babi, quem pra quem? Então, a gente tem aqui a gasolina, e lembrando que toda gasolina que é vendida no posto, ela tem uma porcentagem de álcool que é permitida por lei, e aqui a gente trouxe o álcool, né? Então, para que o álcool, na verdade, né, gere a mesma quantidade de energia para o motor que a gasolina gera, a gente precisaria ter uma relação de 1 para 1,5. Então, a gente precisaria a cada litro de gasolina, a gente precisaria de 1,5 litro de álcool para liberar a mesma energia na combustão. Tu vê, cara, aí faz muito sentido, assim. Na época em que os carros eles eram só gasolina ou só álcool, a diferença no motor era esse espaço do pistão. Então a gente tinha assim, esse espaço onde cabiam lá os 1000 centímetros cúbicos, ou seja lá o que for, a gente sempre tinha um espaço maior no carro a álcool do que na gasolina, porque tinha que caber mais álcool, uma proporção de 1 para 1,5, mais álcool aqui dentro para conseguir o mesmo nível de energia. Agora faz todo sentido, precisa de mais álcool para... Tanto é que a galera conseguia converter o carro de gasolina para álcool, mas não conseguia voltar de álcool para gasolina. Porque lá o seu Zé, lá da oficina, ele cortava esse pistão do carro a gasolina para dar mais espaço e caber esse tanto de álcool. E aí ele conseguia fazer funcionar. Entendi, mas o contrário não daria. Não, porque aí já tinha muito espaço, né? E aí hoje a gente tem um carro flex que no início eles eram ruins para gasolina porque bebiam demais e ruins para álcool porque não botavam quantidade suficiente. Mas hoje os carros flex eles têm isso, um espaço que é um meio termo, mas uma injeção de combustível que é feita eletronicamente. Que consegue calcular daí o quanto que precisa colocar mais ou a menos. Isso aí. Pela densidade do que tem no tanque, ele sabe se tem mais álcool ou mais gasolina e diz quanto ele tem que jogar lá pra dentro. Show de bola. Bizarro, né? E falando sobre tamanho de pistão, né, que tu tá falando, eu acho muito interessante a gente mostrar as combustões, então, e o quanto de oxigênio que a gente precisa, falando assim dos 3 principais, que é o álcool, a gasolina e o diesel, assim, né, os mais utilizados, então. Então aqui, olha só, a gente montou as reações álcool, aqui gasolina e aqui embaixo diesel, né? E a gente mostrou as 3 combustões. E o que eu quero que vocês observem? Que a quantidade aqui, ó, para todos eles é 1 mol, 1 mol, 1 mol. E aí, olha a quantidade de oxigênio, o quanto é absurdo, o quanto ela muda, né? Em questão de 1 para 3, 1 para 12,5 e 1 para 23. Então quer dizer que tu precisa de 23 mols de oxigênio para queimar 1 mol de diesel. Então tu precisa muito mais oxigênio. Então quer dizer que a combustão completa, que são todas aqui completas, a combustão completa do diesel ela é muito mais difícil. Por isso que tu consegue ver lá no escapamento dos caminhões e ônibus aquela fumaça preta, que daí não é CO2, mas sim fuligem, carbono puro. E isso que o motor a diesel ele é um pouquinho diferente do motor a gasolina. O motor a diesel não tem vela.
Então, quando ele faz a admissão, ele admite só ar, ele não admite combustível. Entra só ar. E aí esse ar todo que foi recebido, foi aspirado, quando ele comprime, ao invés de ter a faísca da vela, tem a entrada do diesel. Então ele já traz muito mais ar, provavelmente por isso, porque na reação ele precisa muito mais oxigênio. Então, tu vê, ele precisa de mais oxigênio, traz mais ar e mesmo assim ainda sai aquela fumaça preta. Então quer dizer que a quantidade em proporção ali é muito maior no diesel de oxigênios que tu precisa do que no álcool, né? E a gasolina fica intermediário e aí, digamos assim, o menos poluente, assim, que precisaria de menos oxigênio ainda seria o GNV. Menos ainda que o álcool que a gasolina. Bem massa. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigada. Tchau.